Oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. E é muito bom ter você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos em uma série de estudos bíblicos e hoje nós já vamos para o 19º tema. Iremos falar sobre o dom de profecia. Mas o que seria isso? Antes da entrada do pecado no mundo, Deus falava com o homem face a face. Mas com a entrada do pecado, o ser humano, infelizmente, perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com os seus filhos. Há várias maneiras através das quais Deus fala. E uma delas é o ministério profético, o dom de profecia. O profeta Amós nos diz no capítulo 3, versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, profetas são porta-vozes de Deus, os mensageiros do Senhor. E no estudo de hoje nós entenderemos melhor sobre esse assunto. Mas antes de iniciarmos, eu te peço para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar os sininhos de notificações para o YouTube então estar recomendando esse vídeo para mais pessoas e você também não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. E agora, para iniciarmos o nosso estudo, eu te convido para juntos fazermos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento iremos juntos estudar a Tua Palavra. Venha nos dar luz, venha nos dar entendimento, venha falar aos nossos corações, ó Pai. Conduza todo esse estudo em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, pegue a sua Bíblia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu faço é, de acordo com a Bíblia, qual seria um dos sinais do tempo do fim? Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então aqui Jesus nos declara que surgiriam falsos profetas e até mesmo falsos cristos, realizando prodígios, sinais e milagres. E com qual objetivo? De enganar as pessoas, se possível, os próprios eleitos de Cristo. Então não é porque o indivíduo realiza milagres, sinais, prodígios, que isso significa que ele é um verdadeiro profeta, um profeta de Deus. Esse é o primeiro ponto. Agora veja, a existência de falsos profetas revela que também existe o quê? Verdadeiros profetas. Mas como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Como não ser enganado? Vamos lá então em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, o que nós devemos fazer? Provar. Quando nós vamos lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ali nos diz que muitos saem por aí afora, afirmando serem guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, mas na verdade o Espírito que os guia não vem de Deus. O dom de profecia deve ser comprovado por meio do ensino de toda a Escritura. E quais são as características de um profeta verdadeiro, de um profeta de Deus, segundo a Bíblia? Vamos começar então com a primeira característica, aqui em 1 João mesmo, no capítulo 4, mas agora no versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então observe, o profeta verdadeiro, ele aceita a encarnação de Cristo. Ele aceita que Cristo veio a essa terra em carne morrer em nosso lugar. Segunda característica se encontra aqui em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 20 até o versículo 23. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, a segunda característica de um profeta verdadeiro é o quê? Manifestar frutos em sua vida. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Devemos analisar se aquele profeta manifesta frutos de Cristo. Esse texto aqui de Mateus ele é muito interessante porque aqui nos diz que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expelimos demônios, não fizemos curas, milagres e prodígios, mas então vem a resposta de Cristo. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então entenda, não é apenas o indivíduo clamar ao Senhor, ir à igreja, realizar milagres, expulsar demônios, que isso significa que de fato ele é um profeta de Deus. Mas ele precisa manifestar frutos que vêm de um relacionamento com Cristo. Ele precisa fazer a vontade de Deus, ele precisa fazer a vontade do Senhor. E agora então vamos para a
terceira característica que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 18, versos 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. O verdadeiro profeta, aquele que de fato é guiado por Deus, aquilo que ele diz se cumpre, porque Deus não erra. Então, se ele recebe uma mensagem de Deus, se ele recebe uma profecia de Deus, ela tem que se cumprir. Vamos então agora para a quarta característica que se encontra aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Agora veja que interessante, essa quarta característica aqui tem até uma ligação com a terceira característica. Mesmo se o profeta, ele disser algo, ele falar algo ali, e aquilo que ele disse se cumprir, mas ele induzir o povo a seguir outros deuses e deixar de lado o Deus verdadeiro, o Deus criador, não fazendo a sua vontade, esse profeta não é um profeta verdadeiro de acordo com a palavra de Deus. Nem mesmo milagres devem ser usados como justificativa para a quebra da aliança exclusiva que nós temos com o nosso único Deus verdadeiro. Veja também Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então o verdadeiro profeta, ele não apenas realiza sinais, milagres e prodígios, mas acima de tudo vive em conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia e com a santa lei de Deus. Agora veja a quinta característica em Daniel capítulo 10, versos 8 e 9. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. E no finalzinho do verso 17 desse mesmo capítulo nos diz, porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então a quinta característica de um profeta verdadeiro é que suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Como nós vimos aqui no texto, nos disse em Daniel, quando ele teve uma visão, o seu rosto mudou de cor, ele perdeu a força, ele ficou até mesmo sem respirar. Mas entenda, somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente para o verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. O profeta verdadeiro, ele deve apresentar em sua vida as 5 características que nós vimos aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E quais são essas características? Aceitar a encarnação de Cristo, manifestar frutos de um verdadeiro cristão em sua vida, aquilo que ele diz tem que se cumprir, ele vive em conformidade com a Bíblia e com a lei de Deus, e as suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. E que a igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Vamos lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então esse texto revela 2 características da igreja verdadeira, da igreja de Deus. A primeira é a obediência aos 10 mandamentos. E quais são os 10 mandamentos? A lei moral escrita em Êxodo 20 pelo próprio dedo de Deus. E a segunda característica da igreja verdadeira, da igreja de Deus, é ter o testemunho de Jesus. Mas o que seria isso? Vamos lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus.
pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, esse texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, explica o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. O que é o testemunho de Jesus? O espírito de profecia, o dom de profecia. Como sabemos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos apresenta vários profetas, verdadeiros profetas de Deus. E como eu disse no início desse estudo, profetas são porta-vozes de Deus, são os mensageiros do Senhor. E de acordo com esses dois textos que nós lemos aqui no livro do Apocalipse, a igreja de Deus, a igreja verdadeira, ela teria o dom de profecia, ela teria o espírito de profecia. E a igreja adventista do sétimo dia reconhece uma mulher como profetisa de Deus, Ellen Gold White. Essa mulher, ela recebeu um dom específico de Deus, o dom de profecia. Mesmo sendo uma jovem frágil, com algumas enfermidades, ela se entregou totalmente nas mãos do Senhor. E ela não era uma mulher cheia de estudos, ela estudou até mais ou menos ali a terceira e quarta série. Então ela não tinha ensino médio, ela não tinha faculdade, não tinha um mestrado, um doutorado. E por que ela não deu continuidade aos seus estudos? Porque quando ela tinha 9 anos de idade, ela sofreu um acidente na escola que quase lhe custou a vida. E esse acidente, então, impossibilitou Ellen White de continuar os seus estudos. Ela era americana e o seu ministério durou 70 anos. E durante esse período, ela recebeu sonhos e visões da parte de Deus. Ela foi submetida a vários testes bíblicos sobre a autenticidade de um profeta verdadeiro e ela foi aprovada em todos eles. E os sonhos e visões que ela teve estavam de acordo com Daniel 10. Durante as suas visões, ela perdia a força natural, recebia força sobrenatural, mantinha os olhos abertos e não respirava. Todas as suas mensagens estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Ela viveu e ensinou de acordo com a palavra de Deus. Ela recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu à mão mais de 100.000 páginas. E ocupa o 4º lugar dos autores mais traduzidos do mundo. Ela escreveu sobre vários temas, ela foi extremamente usada por Deus. Mas agora entenda, os livros dela são como comentários da Bíblia que nos ajudam e nos auxiliam a entender melhor a palavra de Deus. Ela escreveu, por exemplo, 2 livros, o Patriarcas e Profetas e o Profetas e Reis. E esses 2 livros nos ajudam de maneira extraordinária a entender melhor o Antigo Testamento. São 2 livros maravilhosos. E agora indo para o Novo Testamento, ela escreveu, por exemplo, O Desejado das Nações, que ganhou prêmios em Roma, nos Estados Unidos e na Europa como o livro que mais apresenta com perfeição a vida de Jesus. Jesus Cristo é o desejado de todas as nações. E ela escreveu também o Atos dos Apóstolos, que fala ali um pouco sobre alguns livros do Novo Testamento, fala sobre o ministério dos apóstolos e em especial sobre Paulo. E ela escreveu também o Grande Conflito, que explica a Bíblia de ponta a ponta numa visão profética. É um livro fantástico que nos mostra de fato o grande conflito que nós vivemos, nos revela verdades extraordinárias. Quando você lê esses 5 livros que eu apresentei aqui, é como se você tivesse feito um curso básico de teologia. E ela não escreveu apenas esses livros, mas ela escreveu também sobre saúde, casamento, família, namoro, educação, profecias, finanças. Ela escreveu sobre tudo. E o mais interessante disso tudo é que o tempo todo ela exalta a pessoa de Jesus Cristo. Seu único propósito foi levar o leitor a sentir um profundo amor por Cristo, ajudá-lo a entender melhor a Bíblia e ajudá-lo a viver em santificação. Então entenda, a Bíblia está em primeiro lugar. A Bíblia é a palavra de Deus e os livros do Espírito de Profecia são livros de apoio para entender melhor a Bíblia Sagrada. Mas enfim, qual é o povo de Deus de acordo com o Apocalipse? Aqueles que guardam os 10 mandamentos do Senhor e têm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O espírito de profecia, o dom de profecia. E eu então finalizo esse estudo com uma pergunta. Qual é a nossa segurança nos dias finais? Vamos lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 20. Vamos ler apenas o finalzinho do verso. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A nossa única segurança está em crer em Deus e crer no verdadeiro dom de profecia. Sabe, nós vivemos em um mundo confuso, onde infelizmente muitos se levantam dizendo ser um profeta do Senhor ou dizendo ser até mesmo o próprio Cristo. Mas Jesus já havia nos advertido quanto a isso, quanto a esse engano, que esses falsos profetas se levantariam tentando enganar, se possível, os próprios eleitos. E como nós evitamos esse engano?
Onde nós encontramos segurança? Estudando diligentemente a palavra de Deus. Estudando cada vez mais sobre Cristo, sobre o nosso Salvador. Você tem dificuldade em estudar a Bíblia e entender alguns temas? Então hoje eu te aconselho a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, juntamente com os livros do Espírito de Profecia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai te levar para um plano de estudo bíblico, que vai te ajudar a entender melhor a palavra de Deus, que vai te aproximar de Jesus Cristo. Tenha certeza que Jesus hoje está te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Então não endureça mais o seu coração. Aceite hoje esse chamado, esse convite, se dedique ao Senhor e a partir de hoje passe a estudar mais e mais a palavra de Deus juntamente com o Espírito de Profecia, para assim você conhecer mais e mais sobre o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Então esse foi o estudo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e de também ativar os sininhos de notificações. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas para juntos pregarmos o Evangelho. Eu espero você para o próximo estudo. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.